Olá, pessoinhas queridas do meu coração. Todo mundo bem por aí? Hoje a gente vai conversar de um assunto muito legal. Sua vibração, as plantas, os cristais e a energia do feminino. Como é que isso tudo conversa entre si? Como é que essa energia do feminino fica mais forte a partir da nossa conexão com as plantas e com os cristais? E como é que tudo isso muda a nossa vibração? Você sabe? Aqui é a Vânia Lobato, você está na Interna Alquimia, onde a gente fala de autoconhecimento associado à natureza. E mais umas coisinhas. E a gente vai conversar sobre isso, porque isso é uma coisa que ficou muito forte para mim também esses dias, porque parece que a gente está cada vez mais tentando suprimir a energia do feminino. E aqui eu estou falando da energia feminina, eu não estou falando de ser homem ou de ser mulher. Eu estou falando dessa energia masculina e energia feminina, ou yin e yang, que a gente tem. Tudo que você tem vivo tem duas partes, yin e yang. E a energia do feminino vem ficando muito apagadinha. A gente está querendo muito, tudo muito linear, tudo muito reto, né? A gente, aquela coisa assim de quando está no hospital, que a pessoa está viva, não tem ondinha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce no eletrocardiograma? Quando a pessoa morre, é que a linha fica reta. E o que a gente está tentando fazer com a vida da gente é passar uma linha reta, fazer tudo, que seja tudo estável, que seja tudo reto, que seja tudo controlável. E as coisas não são controláveis, a vida não é controlável, e a gente só perde energia tentando fazer isso. E o outro problema da gente tentar fazer tudo muito reto, tudo muito linear, é que nós mulheres, de uma forma geral, nós não somos lineares. A energia do feminino não é uma energia linear. A energia do feminino é uma energia que é mais cíclica. E se nós, mulheres, respeitarmos esses ciclos, não, se a gente não quiser passar a fazer tudo igual todos os dias, com muita estabilidade e tudo muito reto, se a gente respeitar que tem épocas da nossa vida, fases em que a gente não está bem, em que a gente quer ficar mais quieto, tem fases da nossa vida que a gente está mais para fora, tem fases da nossa vida que a gente está mais para dentro. Tudo isso faz parte da energia do feminino. E o problema é que com esse endeusamento bem entre aspas, da energia do masculino, de tentar fazer tudo igual sempre, do mesmo jeito, com todos o jeito do masculino ser, a gente está se atropelando muito. E a gente está perdendo a conexão com aquilo que é mais importante da nossa vida, que é essa parte mais sagrada, essa parte que sustenta a vida. Não é sustenta a vida no sentido de maternidade, não, tá? É no sustentar no sentido do invisível. Aquilo que é mais sagrado na gente, aquilo que é mais sagrado na nossa energia, a gente está deixando de lado em nome de um profissionalismo, também, entre aspas, de uma correria que não devia ser assim. E não estou falando também que a gente tem que parar de trabalhar, ou que a gente tem que ficar só dentro de casa, ou que a gente tem que fazer as coisas lerdamente. Não é essa a ideia. A ideia é só que a gente consiga ter ritmo e a gente consiga ver qual que é o nosso ritmo. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas no ritmo do outro. E esse outro não está no nosso lugar, não está na nossa pele. E a gente começa a se atropelar para acompanhar ritmos que não são os nossos. Então, o convite hoje é: ouve qual é o seu ritmo. O que que você sente, não pensa, que é melhor você fazer por você? O que que é mais saudável para a sua vida, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, principalmente, para você não entrar num ritmo louco e depois ficar com ansiedade por causa disso. Não entrar num ritmo louco e depois ter um burnout por causa disso. Vocês já repararam a quantidade de mulheres com burnout? Que tem tudo a ver com isso. Tem a ver com essa coisa de ir num ritmo que não é o seu. Então, ouvir esse ritmo é uma coisa que começa a dar um alento, começa a dar um, peraí, eu posso diminuir o ritmo. Eu não preciso fazer tudo correndo, eu não preciso fazer tudo no mesmo dia. Se alguma coisa nesse dia não sair exatamente do jeito que deveria sair, tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Percebe que isso relaxa?
Isso traz a gente de volta para casa. O meu professor da técnica que eu trabalho no consultório, ele sempre tinha uma frase que eu adorava, que em vez de você tentar se acalmar, tenta pousar. Volta para o seu corpo, volta para a sua energia. Sabe, só de eu falar isso, assim, volta para o seu corpo. Percebe como é que o seu corpo estava fora? E quando eu falo isso, você se encaixa um pouquinho mais aqui. É isso, sabe? É estar um pouco mais conectada com a sua energia e perceber a partir de você o que que é melhor você fazer. Como é melhor? Você pode, às vezes, fazer as mesmas coisas que você ia fazer, mas sem o desespero, sem a ansiedade, sem a agonia, sem a pressa que faz a gente, Ixi, sem a pressa que às vezes faz a gente fazer as coisas até de um jeito que não é legal. Não fica bom como quando a gente está com calma. Então, isso é um pouco de pousar no corpo de volta. E para isso, você pode se utilizar das suas plantas e dos seus cristais. Se você tem plantas em casa, tipo ali, ó. Se você, o Roberto gosta muito de sentar ali no sofá debaixo daquela planta, que ele fala que ele recebe essa energia e que ele acalma com ela, porque ela está um pouco acima do sofá, então é como se ele ficasse debaixo dela. E é isso, sabe, assim, coisas pequenas. Aí ele senta ali depois do almoço, às vezes, ou senta ali um pouco mais à tardinha e fica ali só curtindo um pouco a energia da planta. Não precisa fazer rituais, ter grandes malabarismos. Monta uma planta de vaso, sabe? Pega uma plantinha que está um pouco num vaso que não está muito bonitinho, passa para o outro maiorzinho, dá mais espaço para ela e observa que quando você dá mais espaço para ela, você também está se dando mais espaço. Essas coisas, gente, são pequenas, mas elas fazem muita diferença. Quem já foi aluno da jardinagem alquímica aqui, sabe direitinho o quanto é diferente quando você pega uma planta e mexe com ela, transforma a sua energia a partir dela. Muda de vaso, coloca uma terra, afofa o vaso, poda umas folhinhas velhas. Essa semana eu dei uma podada aqui no Ora Pronobis, fiquei toda parecendo que eu briguei com o gato, né? Toda arranhada. Mas me deu um alívio tão grande na cabeça o dia que eu fiz isso. Foi tão. Depois eu vou botar a foto lá, eu vou botar aqui e vou botar lá no Instagram também. O tanto que me deu de alívio de podar aquilo, sabe? Minha cabeça parece que desanuviou, que eu fiquei mais leve e faz, sabe? Vai fazendo essas pequenas coisas. Tá muito angustiada, tá muito agoniada, coloca um quartzo rosa que já esteja limpo, energizado, programadinho, ou não programado, mas pelo menos limpo e energizado, no chakra cardíaco aqui, no meio do peito. Para quem não sabe onde é o chakra cardíaco, meio do peito. Deita 5 minutos com ele aqui e pede para essa pedra transmutar essa energia que está ali, se sintonizar com uma energia de mais calma e de mais alma, sabe assim? Ter mais alma nas coisas, permitir que isso mude a sua vibração. E aí a gente chega no primeiro assunto, né? A sua vibração. Porque quando você está agitado, correndo, desorientado, sabe, sim, essa agitação, a gente estava tomando um lanche na padaria agora há pouco. Tinha um homem sentado numa mesa assim, a 1,5 metro de mim, mais ou menos. A agitação do homem estava chegando em mim. Assim, eu tenho ficado mais perceptível para esses campos, então é um negócio até engraçado. Eu não tinha tantas essas sensações, essa percepção do campo do outro, não. Eu percebia, mas não me afetava, era como se eu percebesse lá, e agora chega em mim. E a agitação do homem, eu tive que fazer um trabalho comigo, de estar mais centrada em mim, para não me contaminar com a agitação do homem. Porque a agitação, gente, contamina. Ansiedade contamina. Se você consegue estar um pouco mais centrado, um pouco mais pousado no seu corpo, se você percebe que na hora que aquilo ali começou a ficar agitado, você percebe, peraí, esse não é meu, né? Pega um pacotinho aqui e coloca aqui do lado. Isso é seu, fica aí, eu tô aqui com a minha energia. Mas para você fazer isso, você primeiro precisa estar conectado com o seu corpo, você sentir que a coisa está chegando em você. Segundo, estar um pouco mais alinhado com a sua energia.
para você não estar o tempo inteiro tão para fora. Então, para você fazer isso, a primeira coisa que precisa é que a sua mente esteja um pouco mais pousada e o seu corpo um pouco mais habitado por você. Porque se você está muito fora do seu corpo, se você está muito agitado também, você embarca naquela energia. Então, cuidar da sua energia significa cuidar do seu corpo. Significa estar um pouco mais pousada em você, habitando o seu corpo, sintonizada com o que está acontecendo com ele. Aí você consegue acalmar um pouco a sua mente e aí você consegue perceber o que está acontecendo à sua volta, para que aquilo não te atinja tanto. Porque, gente agitada, gente estressada e gente ansiosa tá assim, tá chovendo. Então, a gente precisa estar um pouco mais resguardado. E o que que essa ansiedade, essa agitação, esse nervosismo, a raiva, o medo, a tristeza, tudo isso faz com a gente? Joga a gente para a vibração lá no pé. E o que que essa vibração lá no pé nos traz? Para que que isso nos traz? Para um lugar de falta, falta de sossego, falta de paz, de escassez mesmo, sabe assim, a gente começa a achar que tá tudo ruim, a gente começa a não ver as coisas que estão bonitas perto de nós, a gente começa a ficar agitado também. E tudo isso nos tira daquilo que é a nossa vibração, que podia estar mais elevada. Essas vibrações mais baixas, elas estão diretamente ligadas às doenças. Quando a gente está com muito medo, quando a gente está com muita raiva, quando a gente está com muita vergonha, quando a gente está com muita culpa, são vibrações que na escala, elas estão mais abaixo. E se vocês não sabem que escala é essa, depois eu falo dela, mostro ela aqui, que agora eu não tenho ela por aqui. Mas ela está muito abaixo. E quando você está com essa vibração tão baixa, o que acontece é que a sua energia começa a ficar na mesma vibração que as doenças. Ninguém está querendo isso, né? Vamos combinar? A melhor forma da gente subir a nossa imunidade física é a gente subir a nossa imunidade energética, é a gente subir a nossa vibração. E para isso você tem plantas, você tem cristais, igual ali, um vasinho, sentou debaixo, sintoniza 5 minutos. Deixa essa energia da planta cuidar de você. Pede, cuida de mim. Pegou um quartzo rosa, colocou no coração, deixa ele acalmar você. Sabe, são coisas tão simples, mas que a gente não faz porque não dá tempo. E aí a gente se perde disso, que é o sagrado, que é o feminino, que é essa energia que conecta com essas coisas, que percebe que essas coisas são vivas e que essas coisas que são vivas ativam essa parte viva em nós. Ativa essa parte que é sagrada em nós. Então, gente, conecta com isso. Percebe como que a plantinha que você tem em casa, o cristal que você tem em casa. Se você não tem nenhuma planta, nenhum cristal em casa, sem problemas. Você sai de casa para ir para o trabalho, alguma árvore você vai ver na rua. Não é possível que você mora num lugar que não tem árvore também. Aí eu vou sair correndo. Aí eu vou ficar muito desesperado. Se eu morar num lugar que não tem árvore nenhuma, eu vou ficar muito desesperado. Conecta com um vaso do vizinho, conecta com uma árvore que está na rua, sabe? Tenta só sintonizar com essa energia de paz que a natureza te traz. Vai num parque da sua cidade, faz uma caminhada de 15 minutos, sintonizando com as árvores, sintonizando com a natureza. Porque se você mora na beira da praia, faz uma caminhada na beira do mar, na beira da lagoa, igual tem aqui, pede para a água ir limpando aquilo tudo. A natureza, gente, ela muda a nossa vibração só da gente estar perto dela. Agora, se você intenciona isso, aí o poder dela fica gigantesco. Aí ela fica muito mais forte ainda para nos ajudar. Mas para isso a gente precisa pedir. Ela não interfere na nossa vibração ou na nossa energia diretamente se a gente não pedir. Ela vai alterar o seu campo, porque, claro, só você estar passando ali, muita coisa já é limpa. Mas ela não vai atuar em você diretamente se você não pedir. Então, dê permissão a uma planta, a uma árvore, a um cristal que atue em você. Quando você estiver caminhando, que elas atuem em você. Dá essa permissão, abre o campo para que elas possam atuar. E vocês vão ver que isso muda tudo, tudo, tudo. Eu estava aqui exausta na frente do computador, aí a gente saiu, foi dar uma caminhada, fomos na orla da lagoa, depois fomos na orla de uma outra lagoinha que tem aqui perto, cheia de árvore. Pousou.
E aí, por causa disso, quando eu estava na padaria lanchando, eu consegui perceber a energia do outro moço, agitadaça, sabe assim, muito, muito assim. Nossa, eu fiquei muito impressionada com a agitação dele. E a gente não precisa entrar nisso. A gente, estando nessa energia de paz interna, de pousar na nossa energia, de sintonizar com a natureza e dar permissão a ela que atue em nós, a gente muda a nossa vibração. A gente, isso tudo que eu falei resume a energia do feminino. Porque quem que lembra das nossas ancestrais, das avós que iam lá na horta, pegavam uma folhinha e faziam um chá quando estava agitado? Quando o filho passava mal, dava um chazinho de alguma coisa. Isso tudo é uma sabedoria ancestral que está ficando para trás. E por que não milenar, né? Porque a gente sabe que lá na Atlântida se tratava com os cristais, se tinha uma outra conversa com as plantas. E a gente sabe que a nova era também vai ter esse tipo de conversa. Também vai ter essa outra forma de conduzir a vida que vai estar mais ligada com os reinos. O que que a gente está plantando para a nossa vida hoje? O que que a gente está criando? Como é que a gente está se preparando para essa nova era que está chegando? Para essa era em que a gente vai estar mais sintonizada com os reinos, que a gente vai estar mais conectada com a vida e mais conectada com a gente, para a gente dar conta de lidar com o mundo como ele está lá fora. Porque se a gente não tiver alguma coisa que nos ajude a dar conta do mundo como ele está lá fora, a gente surta, a gente adoece, a gente vai ter crise de ansiedade, a gente vai ter crise de medo, a gente vai ter crise de pânico, a gente vai ter um monte de coisa, quando não forem doenças físicas mesmo. Então, essa energia de estar conectada com você, com a sua energia feminina, com essa energia ancestral, sabe? De perceber na natureza a cura que você pode buscar. A cura interna. Eu não estou falando só de cura de doença, eu estou falando de uma cura que é interna e que traz uma paz. E eu acho que hoje a maior fonte de cura que a gente pode ter na vida é essa parte da paz. A gente ter paz para fazer o que a gente precisa fazer, diminuir o ritmo, ou fazer as coisas apesar de estar no ritmo agitado, com presença, habitando o corpo, sintonizado com a sua energia, sintonizado com a natureza, isso muda a sua vibração. Experimenta, depois me conta. Eu fico doida para saber, vocês contem como é que é isso para vocês, porque eu vou fazer uma live um dia desses. Aliás, eu tô com alguns projetos novos que eu quero dividir com vocês também. Mas antes de dividir os projetos, é, isso muda a nossa energia de uma forma tal que a gente não, acho que a gente não consegue perceber a menos que a gente viva, a menos que a gente se disponha a fazer isso. E aí eu convido você, faz isso. Percebe como é que essa energia chega em você. Como é que essa energia atua em você quando você está muito agitado? Como é que é ir para a natureza nessa hora? Como é que é sentar com seu cristal e colocar aqui? Como é que é sentar debaixo do vasinho da planta e falar assim, cuida de mim aqui? Como é que isso tudo chega em você? É muito importante vocês estarem conectados com isso, gente. Mudar a frequência vibratória nessas alturas da nossa vida é fundamental. A gente estar conectada com coisas que são mais sagradas, mais elevadas, mais amorosas, que nos trazem paz, respira, sabe? A gente respira melhor. E é isso. Hoje meu assunto era esse. Contar para vocês só dos projetinhos novos que eu estou pensando. Um é isso, é fazer algumas lives de vez em quando, a gente poder conversar, porque eu gosto de conversar com vocês. Essa coisa de ficar aqui e eu não saber o que vocês estão pensando aí me ouvindo é, assim, extremamente desagradável. Eu gosto de ouvir vocês também, da gente trocar na live ali. Você escreve no chat, eu respondo, e a gente conversar. Isso é muito legal. Estou pensando numa outra coisa muito interessante, que seria fazer algumas vivências com os cristais e as plantas online. Eu quero saber, gente, eu quero tudo isso, eu quero que vocês me falem o que que vocês acham. Algumas vivências com cristais e as plantas online, para a gente começar a sintonizar, aprender a sintonizar com isso no dia a dia da gente. Vocês aprenderem a se habitar de novo a partir das plantas e dos cristais, que é uma coisa que eu acho que está faltando muito para as pessoas, de uma forma geral. A outra coisa é talvez fazer um podcast, que eu também quero saber o que que vocês acham, porque às vezes eu tenho umas ideias assim super legais,
Mas não dá para eu pegar o vídeo e sair. Às vezes eu estou numa situação que não tem como eu sair falando no vídeo. Ou não dá para eu gravar o vídeo porque já está escuro e aí eu não tenho que acender essa quantidade de luz. Podcast. Jogar ali ideias, insights, sempre dentro dessa linha. Autoconhecimento, natureza, planta, cristal, energia do feminino, terapia vibracional. Todas essas coisas que eu falo, elas saírem de uma forma mais natural dentro de um podcast. E a gente tem essa conversa ali, assim, eu falando direto pro coração de vocês. Vocês não vão me ver, mas vocês vão ouvir os insights, ouvir as coisas que isso tem me chamado muito, assim, essa vontade que eu acho até que não é minha, porque eu acho que tem gente me incumbindo de fazer esse podcast. Então, assim, live, podcast, vivência com cristal com planta, o que que vocês acham disso? O que que vocês topam? Vocês topam participar comigo dessas coisas todas? Porque isso vai aproximar um pouco mais vocês dessa realidade que as plantas e os cristais podem fazer com vocês. Do que essa energia do feminino pode trazer de benefício para a saúde. Gente, isso tudo que eu estou falando não é apenas para vocês ficarem, oh, que gostoso ficar assim. Não, isso é saúde. Na atual conjuntura da vida que a gente está vivendo, isso faz parte da nossa saúde. A gente conseguir lidar com isso tudo é saúde, sabe? É saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, é saúde energética. É melhorar a nossa imunidade física e imunidade energética. Sem essas coisas que nos deem esse suporte, sem essas ferramentas para nos dar suporte, tá muito difícil conviver e viver na vida e segurar as pontas de tudo que está acontecendo. Então a gente precisa dessa âncora. E essa âncora chama natureza. Essa âncora chama energia do feminino. Essa âncora chama terapias vibracionais que vão fazer a gente ancorar na gente, mudar de vibração, sintonizar mais com a energia do feminino em nós e sintonizar mais com a natureza. Deixar a natureza atuar mais em nós. Ok? Era isso por hoje e a gente continua se falando. Beijocas cristalinas. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dos meus projetos. Eu não vou, eu quero fazer isso com vocês juntos. Se for para fazer sozinha, eu não quero, não. Combinado? Beijocas cristalinas.